Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês na TVN Brasil com o programa Acalento. Aqui do meu lado direito está Rildo Moraes. Boa noite, Rildo. Alô, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, estamos ao vivo no programa Acalento. Não perca esse momento para você conhecer mais coisas, melhorar seu relacionamento consigo mesmo e com o próximo. Túlio, o que vamos falar hoje, meu caro? Bom, gente, nós vamos fazer algumas perguntas. Eu gostaria que você me respondesse. Qual que é a diferença entre dor e sofrimento? Você sabe me dizer? Pois é, meus queridos. Você sofre por causa de uma dor ou você vive um sofrimento constante na sua vida? Existe uma diferença, né, Túlio? E nem todo mundo se dá conta disso. Com certeza, existe uma grande diferença entre dor e sofrimento. E aí vem a pergunta: qual deles você procura um médico? Você procura um médico pela dor ou pelo sofrimento? Em que momento na sua vida, a sua vida fica estagnada? É por causa da dor ou por causa do sofrimento? Ou você acha que é a mesma coisa? Existe diferença entre um e outro. Qual delas você tem mais problema? A dor trava a sua vida? A dor atrapalha o seu viver? Ou é o sofrimento que te impede de você crescer? Ou é o sofrimento que te impede de você fazer uma longa caminhada? Qual das duas é mais forte na sua vida? Qual que é mais impactante? Bom, meus queridos, hoje esse é o tema: dor e sofrimento e o que fazer perante eles. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês é, respondendo à primeira questão, a diferença entre a dor e o sofrimento. É óbvio que, como vocês já perceberam, vocês que estão acompanhando nosso programa, vocês sabem que nós tratamos tanto da questão física quanto emocional, né? No campo emocional, dor é o impacto. Sofrimento é quando você fica remoendo aquele impacto. A dor é quando você perde um ente querido. O sofrimento é quando você passa o resto da vida reclamando disso, lamentando, chorando. Agora, no campo físico, existem alguns detalhes. Fala para nós, Túlio. A dor, ela pode ser avaliada, ela pode ser trabalhada. Em que sentido? Você pode ter dor crônica, tá? Ou dor aguda. Existe diferença entre uma e outra? Sim, claro que existe. Normalmente, quando você tem uma dor aguda, é aquela que é impactante, aquela que te causou o impacto imediato. Então, eu estou sentindo uma dor. Por exemplo, eu estava pedalando esse final de semana e tomei um tombo. E causei um problema, isso ralou minha perna, machucou. Então eu tive uma dor aguda, ela é momentânea, você sente. Uma dor crônica é uma dor que é persistente, ela já está aí há muito tempo, ela está aí há mais de 10 dias, 15 dias. E normalmente é o que acontece? Quando você tem uma dor aguda, né, é uma coisa que não deveria fazer, né, nós não deveríamos fazer, mas é o que acontece, é o que nós normalmente fazemos. Nós tivemos uma dor aguda e nós vamos na farmácia e compramos um analgésico para aliviar essa dor. Só que se essa dor continuar persistir, o que você faz? Você aí vai procurar um médico. Então, uma dor aguda, ela vai se transformar em crônica, porque ela já está há vários dias e vários dias te incomodando. Aí, nesse momento, você procura um médico. Então, a diferença é essa. A dor crônica, ela já tem mais de 10 dias, mais de 15 dias. Então, você fica com aquela dor persistente. E aí, o médico pode chegar e fazer uma avaliação dessa dor, tá? E aí, você, dependendo do médico, você vai entrar numa máquina de ressonância magnética para poder fazer a avaliação desse seu limiar de dor. Normalmente a gente não consegue ter uma escala real de dor, tá? Você pode, a medicina ela coloca, né, a área médica ela coloca uma escala, mas essa escala não é uma escala precisa, porque só você sabe a dor e o prazer de ser feliz. A dor, a gente não consegue mensurar o meu limiar de dor em relação a outra pessoa. Então, por isso que às vezes a escala do limiar de dor é individual, mas a gente faz uma expectativa dessa dor, tá? E é isso que a gente tem que falar sobre a dor fisiológica ou a dor física. E aí nós partimos para o campo da dor relacionada à parte das nossas emoções. Veja bem, seres humanos sofrem
seres humanos têm dor. Tá? Então, se você é desse planeta, você já sofreu por alguma coisa. O que acontece é que nós temos que entender melhor essa questão, porque muitas vezes o nosso sofrimento é gratuito. Acredite, muita gente sofre de graça. Isso é tão real, tanto eu como o Túlio, que fazemos atendimento, né, muitas vezes recebemos pessoas que falam de problemas, de dores, de sofrimentos que não são reais. Mas falando de coisas reais, eu quero lembrar uma coisa. A dor que você vive hoje na sua vida, ela tem duas origens, né? Uma, você pode ser o agente da sua dor, ou você pode ser o alvo. Né? O que é o agente? O agente é aquela pessoa que faz algo que vai gerar sofrimento para ela. Por exemplo, você trabalha de forma inadequada, você não cumpre os horários, você não respeita ninguém e você é demitido. A demissão gerou uma dor, mas a causa por trás da demissão é você. Então você é o agente da sua dor. Muitas vezes você não está com a pessoa que você ama. Por quê? Porque fez besteira, falou demais, mentiu, traiu, fez alguma coisa e não está com a pessoa que você ama. Aí você sofre. Então você é o agente. Há casos, por exemplo, que a pessoa ela reclama da solidão que ela causou no passado. Tratou mal todo mundo, não valorizou a presença das pessoas e hoje ela está sozinha. Então a dor nesse tipo é uma dor onde a pessoa é o agente, ou seja, você proporcionou o sofrimento, esse momento doloroso. Então fique claro, muito do que as pessoas reclamam de dor, do tipo emocional, é causada por ela. Você faz uma besteira e isso vai repercutir. Se envolve com uma pessoa que você sabe que não tem nada a ver e vai adiante. Então o que acontece? Vai sofrer. Né? Vai sofrer. Agora, há situações em que não é bem assim. Há situações onde você é o alvo da dor. Você é o alvo da dor. Algo acontece e faz você sofrer. Por exemplo, a morte de um ente querido. A morte de um ente querido. Não é responsabilidade sua. Isso vai gerar dor. Né? Uma enchente destrói a sua casa. Não foi você que causou a enchente. Isso vai gerar dor. Então, a dor pode ser causada pela própria pessoa com atitudes equivocadas, erros, ou ela pode ter uma origem externa. Em cada caso, há um tratamento diferente. Então, o que é dor? O que é dor para você? Você causou a dor? Se você causou a dor, meu querido, o que você tem que fazer? Se você causou a dor, primeira coisa, responsabilize-se. Assuma, fala, eu fiz besteira, eu menti, eu enganei, sei lá, o que você achou que você fez que causou esse mal-estar. Assuma isso. Pode ser que a outra pessoa valorize isso, pode ser que não, mas você tem que resolver primeiro com você. Fez besteira? Assuma. Autorresponsabilidade está em falta no mercado. Poxa vida, todo mundo é culpado, todo mundo é vítima. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você fez besteira, assuma. Poxa vida, não pode ser tão difícil assumir a besteira que você fez. Assuma, fez uma besteira. Essa besteira gerou dor. Vai gerar dor. Muitas besteiras vão gerar dor. Então entende isso. Primeiro ponto é se autorresponsabilizar-se. E você vai ter que aceitar a dor que você estava sofrendo, porque você causou ela. A autoaceitação. Eu me responsabilizo pela besteira que eu fiz. Eu aceito a dor que gerou. Não tem nada para ser feito. Não tem nada para ser feito. Se eu fiz alguma besteira, eu magoei uma pessoa que eu gosto. Eu dirigi bêbado e bati o carro. Bom, pois é, dirigiu bêbado e bateu o carro. Se responsabilize. Isso é uma grande verdade, gente. O grande problema que a gente tem é que numa dor emocional, o problema está relacionado a isso. Às vezes, a gente acha que tem que ser perfeito em tudo. E nós não somos. Por não sermos perfeitos, nós cometemos erros, nós cometemos falhas. E tem que entender o seguinte, falha faz parte do processo de aprendizagem de qualquer ser humano. Você não pode
cobrar de uma criança que não sabe ler, que ela leia, tá? Mas aqui, nesse programa, nós estamos procurando lhe ajudar, tá, a você entender como melhorar a sua qualidade de vida. O sofrimento nada mais é de como você encara a situação. Morreu, faz parte do processo do ser humano. Eu sei que dói, mas é necessário que você consiga trabalhar com essa dor, tá? É necessário que você aceite, trabalhe com o processo de aceitação e depois, tá? O tempo ajuda nesse processo de cura. Agora, eu cometi um acidente com um carro, eu estava dirigindo. Eu preciso realmente assumir o que eu cometi. Então é necessário que você assuma a responsabilidade pelo aquilo que você faz. É o primeiro passo para você se curar. Porque se você não assumir esse papel, se você magoou uma pessoa e você não assumir esse papel, a coisa vai ficar difícil. Porque você vai continuar remoendo. E aí, você, em vez de viver o momento presente, você vai estar vivendo o momento do seu passado. Eu devia ter falado isso, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo outro. E você acaba não assumindo a responsabilidade e nem vivendo o momento presente. Então é importante que você assuma a responsabilidade pelaquilo que você faz. Não é isso, Rildo? Exatamente. Então, gente, temos que reforçar isso. Pare de se ver como vítima. Pare de se ver como inocente. Você faz besteira. Eu faço besteira. Todo mundo faz besteira. Assuma isso. Sabe de uma coisa? Eu não consigo brigar muitas vezes com outras pessoas por questões muito simples. Elas cometem erros que eu cometo também. Por exemplo, eu não consigo brigar no trânsito. Sabe por quê? Porque eu faço besteira no trânsito. O problema é que as pessoas não se enxergam. Elas não veem que cometem erros. Só o outro comete erros. As pessoas gostam de apontar o dedo para todo mundo. Eu corto no trânsito sem querer. Quantas vezes fiz isso? Eu não vi o carro, estava no ponto cego, eu entrei na frente dele, o cara deu uma freada, eu até me encolho, só de lamentação. Pombas. Quando o outro faz, é a mesma coisa. Por que a gente tem essa mania de dizer que quando eu erro, é sem querer, mas quando o outro erra, é maldade? Para com essa mentalidade. Essa mentalidade não ajuda. Você não cresce como ser humano. Você não cresce. Então, assumir é uma parte muito importante. E depois, transformar-se. Nós somos seres em construção. Nós somos seres que podemos nos aperfeiçoar. Eu posso cometer erros e me corrigir deles. Não quer dizer que eu tenho que cometer o mesmo erro sempre. Agora, pior é aquela pessoa que não assume erro. Ela vai continuar cometendo, porque ela não enxerga isso. Então, seus erros, tenha mais paciência com você. Tenha mais paciência com os outros. Até porque, quando nós somos alvo, Túlio, é quando os outros nos fazem algo que nos perturba. E isso, fazem, né? Isso é sério. Quando você dá o foco e o poder para o outro, você também causa um problema. Porque você não está centrado em você. E aí você precisa se reforçar. O que eu digo com isso? Quando você dá valor muito mais ao outro do que a você, existe uma baixa autoestima. E com isso você se torna manipulável pelos outros. Você se permite ser manipulável pelos outros. E quando você se permite ser manipulado pelos outros, você vai ter problema. Porque você vai estar querendo sempre dar satisfação ao outro. O que o outro vai achar do que você está vestido? O que o outro vai achar do que você está falando? O que o outro vai achar da sua maneira de ser, da sua maneira de agir? Então o outro é que vai ser, tá, o direcionador da sua vida. E quando você dá poder para outra pessoa direcionar sua vida, você acaba entrando num estado de insegurança e de baixa autoestima cada vez maior. E isso vai lhe causar danos na sua vida. E com isso, você vai viver com medo o tempo todo. Medo de errar, medo de falhar, medo de ser você. E aí, meu amigo, nós vamos ter vários problemas. Normalmente, a gente vê muito isso, sabe onde? No período da adolescência, sabia, Rildo? É mesmo, Túlio? Por quê? Sim, porque a gente ainda está numa fase de identificação da nossa personalidade. Nós estamos nos identificando com um processo de personalidade. E aí nós buscamos grupos. E aí acabamos vestindo a roupagem do grupo, que não é nossa. Mas aquele grupo é que me vai fazer com que eu me sinta bem.
Então eu acabo fazendo coisas que não é da minha ossada, não é da minha índole, mas por causa do grupo eu acabo aceitando e fazendo, e isso vai me gerar muito sofrimento. E você vê muito isso nos jovens de hoje, tá? E é triste isso, principalmente também quando os pais não dizem não para uma criança. Não colocam limites, Túlio, é isso? É verdade. Porque a vida vai colocar. Às vezes o pai tem medo de falar não, tem medo de dar uma bronca no filho. Você sabe que tem um ditado antigo que diz assim: eu prefiro dar uns tapas no meu filho do que deixar que o mundo dê. Porque o mundo não vai ter piedade de você. Às vezes o pai é mais duro, mais rígido, né? A mãe cobra e a criança fica perturbada. Que minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. O mundo não vai ter paciência com você. Você fica com suas frescuras dentro de casa e está reclamando dos seus pais. Acha que na rua vai ser diferente? Vai ser pior. Então, temos que aprender a conviver. E, gente, às vezes, as pessoas podem nos magoar com fofoca, intriga, mentira, sabe? Há várias formas, né, de nos machucar. Descaso, abandono. E o que você vai fazer com isso? Primeiro, você vai receber o impacto gera dor. É normal isso, você é um ser humano, você não quer que as pessoas falem mal de você, não quer que mintam para você. Eu sei, é ruim isso. Agora, o que eu uso para minimizar é o seguinte: primeiro, eu entendo que eu erro. As pessoas não têm paciência nenhuma com o erro do outro, parte porque não enxergam o seu próprio erro. Olha, é muito difícil eu ficar triste ou brigar com alguém, porque no geral eu percebo o erro do outro. Há casos que não, há casos que me machucou mais, eu não percebo, etc. Mas eu me exercito nesse sentido. Eu também erro. Para de achar que só o outro erra. E tem gente que, para sofrer mais, Túlio, ela fica com aquela ideia, ela fica fantasiando o problema, sabia? Gosta disso. É mesmo. Você falou uma coisa que é muito interessante: fantasiar um problema. A pessoa, às vezes, é normal a gente falhar, é normal, sim. Mas aí, quando o outro faz, você começa a colocar pedra, lenha na fogueira, e vai colocando lenha e mais lenha e mais lenha e mais lenha. Às vezes é uma coisa tão simples, tão boba, mas você não consegue tirar isso da sua cabeça, e aí você fica remoendo isso daí. E a lenha vai aumentando, aumentando, e você cada vez mais começa a falar mal do outro. Chega um determinado momento que você não tem nem mais vontade de estar perto daquela pessoa. Então é necessário haver dentro desse processo, tá, você saber identificar o que está realmente acontecendo com você e mudar essa forma de pensar, começar a perceber que ele também pode cometer falhas, e com essas falhas você ter uma nova forma de observar que também, como humano, ele pode agir de uma outra maneira, mas você pode ser ainda melhor do que ele. Observe-o, trate-o bem. Olha, Túlio, isso que você falou me lembra um outro fator. Num conflito, as pessoas perdem o que as une para colocar foco naquilo que faz mal. Caramba, às vezes você pode perder um relacionamento, seja com o seu filho, com a sua esposa, com o seu colega, porque se foca demais no erro. A pessoa, todo mundo sabe disso. Você acerta 99 coisas e erra uma, você vai ser lembrado por esta uma, porque o foco humano, no geral, é negativo, porque a mente das pessoas são negativas. Perdem o melhor da vida porque focam no negativo, focam nas diferenças. Então, reveja sua forma de pensar. E outra coisa, certas situações na sua vida que você vai passar, que vão te machucar, não tem nada para ser feito. Você vai ter que se inclinar, vai ter que ter paciência. Bons ventos sempre sopram. Tenha um pouco mais de fé em você mesmo. Às vezes você está saindo de uma coisa tumultuada e está vindo algo melhor. Tenha um pouco mais de paciência. Coopere. As pessoas focam tanto a dor que quando chega o prazer ela não consegue perceber. Isso é uma grande verdade, Hilton. Isso lembra aquela metáfora, não sei se vocês conhecem, aquela do ferreiro que vai fazer uma espada. O que ele pega? Ele pega o ferro, coloca numa brasa quente, depois vem com uma marreta e bate muito,
depois joga dentro de um balde de água fria e novamente fogo, bate, água fria. Até que aquela espada fica uma espada muito rígida, uma das melhores. E aí você tem que entender o seguinte: o mundo, ele vai te testar de uma forma ou de outra. Ele vai fazer com que você mude a sua maneira de ser e a sua maneira de agir. E às vezes é necessário vir através da dor. Tá? Normalmente, a dor é uma forma de aprendizado. Também é uma forma de aprendizado. Exatamente. A gente tem que colocar isso bem claro. Também é. É que você não precisa sofrer para aprender. Aliás, muita coisa você aprenderia se você tivesse bom senso e observação. E tem gente que não tem, sofre. O que é pior, Túlio, é que às vezes a pessoa sofre, mas não vai aprender. Isso é uma grande verdade. Às vezes é necessário tomar uma porrada, 1, 2, 3, 4, e a pessoa não consegue aprender. Lá na frente ela fala, entendi. Gente, olha só, existe um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que ele dizia o seguinte: a dor não é má. A dor, né, ele vai dizer o seguinte: a dor faz mal, mas ela não é má. Até porque é na tempestade que se cria os melhores marinheiros. Então, a sua vida vai ter tempestades. A questão não é a tempestade, a questão é o que você vai fazer. Tem gente que chegou a tempestade, ele pula do barco e vai morrer afogado. Tem gente que tem calma, tem paciência, tem movimentos adequados. É como aquela pessoa que está brigando, gritando com você, e você chega nela e diz, fica calmo. Na pior coisa que você podia falar, inclusive, né? Faltou estratégia. É a mesma coisa você pegar tá o fogo lá e você pegar um balde com gasolina e jogar em cima. Você vai ver o fogo pegar. Não resolve, né? Isso lembra até aquela... tem uma outra metáfora muito simples, né? Que é aquela do barqueiro que vai atravessar o lago e levando 2 pessoas, e essas duas pessoas começam a falar assim: e aí, barqueiro, você sabe o que é matemática? Ele, não sei não. Nossa, você perdeu metade da sua vida. Aí outra pessoa: e aí, barqueiro, você sabe o que é filosofia? Não sei. Você perdeu metade da sua vida. E as pessoas vão comentando sobre isso e o barqueiro vai ficando triste, até que há um grande problema e o barco começa a naufragar e ele pergunta: vocês sabem nadar? E as 2 pessoas: não sabemos. Pois é, vocês perderam a vida de vocês. Às vezes as pessoas ficam focadas tanto no seu mundinho, tanto no seu probleminha, que esquece de ver o mundo que está à sua volta. E o sofrimento vem. É incrível, Túlio, porque às vezes a solução, o bem, o prazer está do seu lado, mas você está focando no passado, está focando na desgraça, está focando na dor. Gente, eu quero aproveitar agora e fazer uma pausa para mandar alguns abraços. Eu quero mandar um abraço para a Márcia, lá de São Paulo. Obrigado pela audiência, Márcia. Um grande beijo para você. Quero mandar um beijo também para a Cirlei, que está nos assistindo. E quero mandar um beijo muito especial para a Ana Clara, que está nos assistindo. Muito obrigado, Ana Clara, por estar conosco. Tem mais aqui. Eu queria mandar um abraço para a Andréia, lá da Zanorte. Andréia, muito obrigado pela sua audiência. Grande Andréia. Com certeza. A Lígia, lá de Meroca, no Ceará. Olha só, nós estamos chegando em Meroca, no Ceará. Tá? Para o João do Sudoeste, para a Leide aqui de Taguatinga, para a Kátia, lá do Jardim Botânico, para o João Batista, esse aqui está em Teresina, tá? Para a Mazinha aqui de Taguatinga, para a Patrícia de Natal, para o Teteu, também lá do Jardim Botânico. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Tem mais alguém aí, ô Rio? Olha só, eu tenho um comentário da Márcia, lá de São Paulo, né? Ela vai lembrar o seguinte, que muitas vezes você erra com uma pessoa, pede desculpa para essa pessoa, né, de coração, você pede desculpa realmente, ela não vai aceitar, né? E veja, Márcia, quando a gente chega nesse patamar, não tem nada para ser feito, você fez a sua parte. Você assumiu que você errou, já não é todo mundo que faz isso. 2, você teve coragem de pedir desculpas, também não é todo mundo que faz isso. Mas quando você pede desculpas por um erro que você cometeu, é óbvio que naturalmente você quer que a pessoa acate. Às vezes não vai acatar, não vai. Então vamos ter que ter mais paciência e buscar forças dentro de si mesmo. E olha que o impressionante é que você sempre tem uma força dentro de você capaz de fazer você superar tudo isso. Porque há momentos na vida que a gente pensa, não vou conseguir superar essa situação. Essa situação está muito problemática. E contorna, né, Túlio? Com certeza. Você tem uma capacidade muito maior do que você imagina. Basta você começar a acreditar no seu
potencial. Entenda o seguinte, né? Tem uma música, não sei se é de Adoniran Barbosa, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele tem uma passagem numa música, ele fala sobre Deus dá o frio conforme o cobertor. E isso é uma grande verdade, essa metáfora. Você tem a capacidade de mudar. Você tem a capacidade de contornar qualquer problema. Quando eu falo contornar, no sentido de você ter um problema e você conseguir resolver isso. Basta você acreditar no seu potencial. Mas para isso, você tem que aprender a se aquietar, se acalmar. Porque quando você está nervoso, ansioso, impaciente, aí você vai ter problema realmente. Porque a resposta às vezes está na sua cara, está na sua frente e você não consegue perceber isso. Normalmente, algumas mulheres me procuram falando sobre relacionamento, sobre pessoas que estão em busca de relacionamento. E eu falo, menina, mas tenha calma, tenha paciência. Observe as pessoas que estão do seu lado. E normalmente elas não conseguem enxergar. Mas no momento onde elas se tornam um pouco mais calma, mais reflexiva, elas conseguem enxergar, às vezes até uma pessoa que está do lado dela há muito tempo, mostrando que gostam dela, mas ela estava tão ansiosa, tão dentro de si, dentro dos seus próprios sofrimentos, que não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Não é mesmo, Rildo? É verdade, Túlio. Olha só. Gente, nós estamos encerrando nossa primeira parte aqui. Já? Né? Já, sei como tempo passa. Eu quero mandar um beijo para Cirlei, lá do Lago Sul. Um grande beijo, minha querida. E um grande abraço para o Ademar, grande Ademar. Gente, tem a Daiane aqui também, lá do grupo do Campo. Oi, Daiane, Daiane, lá de Goiânia. De Goiânia, né? A Daiane está lá em Goiânia assistindo a gente. Valeu, a Daiane, obrigado pela audiência. Tem outra pessoa aqui. O João aqui mandou. Obrigado, galera. Obrigado pelo abraço, queridos. Sempre gostei. Eu sempre gostei da piada do barqueiro. Olha só. Deixa eu fechar aqui um ponto, gente. Fechei, Rildo. Quando você recebe uma pancada da vida, você se separou, você perdeu um ente querido, você perdeu seu emprego, sabe? Alguma coisa te chateou muito, isso é um impacto. O impacto gera dor. Toda dor, ela pede um luto. É normal você sofrer aquele momento. Você perdeu um ente querido, você tem um luto, né? Às vezes 21 dias, às vezes 29 dias. É o seu período de luto, às vezes 3 meses. O que acontece é que as pessoas não entendem que a dor, ela dura um período. Mas, quando a dor, você começa a mastigar ela a vida toda, a dor vira sofrimento. Então veja, é natural você sentir dor. Eu perdi um grande amor da minha vida. Eu perdi um emprego. Isso gera dor. A dor tem um período de cura. Não que ela vai se curar exatamente nesse período, mas é o período que você pode chorar, lamentar, espernear, fazer o que você quiser, mas é um período. Agora, quando você fica esticando esse período, você entra num processo de sofrimento. Basta, gente, dá um basta, né? Viva a sua dor. Ela é um momento. Eu perdi uma coisa que eu queria. Isso gera dor. Mas se você ficar remoendo isso vida toda, isso gera sofrimento. E aí, meu amigo, sofrimento não tem cura, porque a pessoa não sai mais desse vício mental. Sofra a dor no período, no luto correto. Isso é uma grande verdade, Rildo, senão você acaba perdendo a oportunidade de ser feliz na sua vida. Então, o que o Rildo acabou de falar aqui é uma grande verdade, né? Trabalhe dessa forma. Observe a sua dor, trabalhe com ela. E lembrando, a dor física, a dor fisiológica, ela pode ser tratada. Quando você estiver sentindo uma dor física, procure um médico, tá? É fácil. Trabalhe em função disso. Eu queria também, mudando um pouquinho, mandar um abraço para o Cleônio, para a Meire, para a Daiane, do grupo, qual que é o grupo deles aqui? Da família Máximos, tá? Um grande abraço, pessoal da família Máximos. Obrigado pela audiência, pessoal da família Máximos. Gente, mais um detalhezinho. Para você sair do luto, né? Ou seja, você está vivendo uma dor. É normal, tem período de dor. Quando você sai do luto, você tem que buscar se distrair. Você tem que buscar fazer algo novo, conhecer pessoas novas, ter um hobby, ter alguma atividade. Agora, às vezes a pessoa não consegue sair do luto, o luto fica eterno, fica um sofrimento,
porque ela não se propõe a fazer uma mudança. E você tem que ajudar você mesmo. Se ajude. Às vezes a dor é muito, ou a situação é muito complicada, procure ajuda. Eu e o Túlio, por exemplo, fazemos atendimento. É natural isso. Por quê? Assim como você se machucou o pé, você tem que procurar um médico. Às vezes tem algo machucado na alma, no coração, tá? Procure alguém para te ajudar. E eu vou dar dicas finais. Não se culpe tanto dos seus erros. Assuma o erro, porque você é humano. Mas também não adianta você ficar martelando essa tecla. Fulano não te perdoou. Paciência. Eu sei que não é fácil. Eu já vivi situações extremamente delicadas. Mas você vai ter que continuar a vida, com ou sem o perdão da outra pessoa. Mas principalmente, aprenda e evite cometer esse erro novamente. É uma grande coisa aprender a se perdoar. Aprenda a se perdoar. É uma coisa fundamental para a sua vida. Então, mais alguma coisa, Hilda? Não, eu quero lembrar de mais duas palavrinhas-chave aqui. Primeiro, fé. Tenha fé. Acredite. Fé é um comportamento humano onde o que ele pensa que vai acontecer, ele nem pensa, ele sabe que vai acontecer. Isso é ter fé. Eu tenho fé. Você pode ter fé em qualquer coisa. Tem gente que tem fé em Deus, tem gente que tem fé no médico, tem gente que tem fé no remédio, tem gente que tem fé no seu, sei lá, no pé de coelho. Não importa. Você tem que ter fé. Fé é quando você acredita que algo vai mudar na sua vida. Então acredite. E eu quero finalizar com uma palavra oriental, né, chamado paramita. Repete isso, paramita. Fala, filho, eu não estou escutando. Paramita. Isso. Paramita. 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 O que é paramita? Paramita é você entender a dor do outro sem se envolver com ela. A dor é do outro, não é minha. Agora imagina, eu, por exemplo, faço atendimentos. Imagina se cada pessoa que chegar contando uma dor, eu me envolver com a dor da pessoa. Aí você tá lascado. Eu vou morrer antes da hora. Né? Então, gente, entenda, você quer ajudar seu irmão, quer ajudar sua mãe, seu esposo, seu amigo, a dor é dele, não é sua. E eu conheço gente, Túlio, que não dorme por conta da dor dos outros, do sofrimento do outro. Já viu isso? Já vi muita gente passar a noite acordado porque tem dívidas e não consegue dormir por causa dessas dívidas. E aí, além das dívidas que está devendo, né? Além das suas dívidas que estão, né, que está devendo, né? Então, vê desse processo, né, tá devendo, ainda já não consegue dormir. E aí vai causar outro problema, começa a ter insônia. E isso começa a perturbar a si e começa a perturbar os outros, né? Porque aí já não dorme, já tem a dívida. Então, vai começar a perturbar a vida dos outros. E é engraçado quando a gente não dorme por causa da dívida do outro. Ainda tem o meu filho tem uma dívida. Como é que... o seu filho ele vai ter que pagar de algum jeito. Então, ajude. Mas lembre-se, paramita. Coopere sem se envolver. Bom, Túlio, estamos encerrando, sabia? Estamos encerrando já nossa primeira parte do Acalento, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Participem, divulguem para os seus amigos. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, você tem algo para assistir. É o programa Acalento. Nós vamos encerrar por aqui. Eu desejo a todos que fiquem aí, porque tem uma outra parte.